Olá, meu caro aluno. Nossa aula hoje é sobre simetria, né? Então, nós vamos aprender sobre essa área muito importante da geometria. Então, a simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes, de forma que as partes coincidam perfeitamente quando sobrepostas. Para verificar se uma figura é simétrica ou assimétrica, nós traçamos uma reta dividindo-a. E caso ela seja formada de duas formas, caso que essa figura seja formada com duas partes, né? Duas formas que se coincidam perfeitamente quando sobrepostas, então nós temos que essa figura é simétrica. E essa linha aí que nós usamos, essa linha que nós usamos para dividir a figura, é o eixo de simetria. Então, quando as figuras se coincidem, quando sobrepostas, ela é simétrica. Caso contrário, a figura será assimétrica. E existem três tipos de simetria. Temos a simetria reflexiva, né? Quando a forma ela pode ser dividida em duas partes, como um espelho. Então a gente chama de simetria reflexiva. A imagem vai ser refletida do outro lado do eixo de simetria. Esse eixo funciona como espelho. A simetria de translação é quando uma figura ela é movida no eixo positivo, no sentido positivo do eixo da abscissa, quer dizer, para frente, ou para trás, sentido negativo, ou para cima, sentido positivo do eixo das ordenadas, no plano cartesiano, ou para baixo, no sentido negativo. É a simetria de translação. E a simetria de rotação ou rotacional é quando uma figura ela é rotacionada em relação ao eixo. Você usa um ângulo, usa o sentido horário, o anti-horário, é a simetria de rotação ou rotacional. Então, o que é afinal simetria? O que é afinal? A simetria é um dos primeiros conceitos estudados na geometria e ela está ligada à harmonia da forma, ao belo, né? E a simetria é tudo aquilo que podemos dividir em partes, e de forma que as partes coincidam perfeitamente quando sobrepostas. E o que quer dizer que, ao dividirmos essa forma, o que nós encontramos são duas formas simétricas, idênticas. E o eixo que divide o H, no caso aqui, essa linha, é chamado de eixo de simetria. E o que é o eixo de simetria? Percebe-se a presença da simetria na geometria, na arte, na arquitetura, na natureza, em vários lugares do cotidiano. O eixo de simetria é uma figura, né? É uma reta que passa pelo centro da figura, dividindo-a em partes idênticas, simétricas, né? Então, o eixo de simetria divide aí a figura perfeitamente em duas partes simétricas. E a simetria reflexiva? Como o próprio nome sugere, ela está ligada ao reflexo. É quando uma imagem é o reflexo da outra. É percebido que na reflexão o triângulo muda a posição dos lados, pois nesse caso é como se o primeiro triângulo ele estivesse sendo refletido em um espelho pelo segundo triângulo. É a simetria reflexiva, é a simetria do espelho. E a simetria na natureza, nós encontramos? Encontramos a simetria na natureza. E verifica-se a simetria de reflexão na natureza em paisagens, com água, por exemplo. O reflexo na água forma uma imagem simétrica a que está sendo refletida. A simetria de reflexão também pode ser conhecida
como simetria do espelho ou axial. Caso é como se o eixo fosse o mesmo que o espelho. É como se o eixo fizesse o mesmo efeito do espelho. A gente chama até de espelho d'água, né? Então, nesse caso, é como se o eixo fizesse o mesmo efeito que o espelho. E a importância da simetria. O estudo da simetria está presente em várias áreas do conhecimento, como na biologia, mais especificamente no estudo da simetria corporal dos seres vivos na natureza. E essa é uma área importante de estudo da biologia, pois com base nela é que surgem algumas classificações zoológicas. E a simetria de translação, nós conhecemos a translação quando há um deslocamento da figura. Caso a figura se desloque para frente, no lado do sentido positivo do eixo das abscissas, para trás, lado negativo, ela pode se deslocar para cima, no lado positivo do eixo das ordenadas, ou para baixo, é uma simetria de translação, conforme já vimos. E a rotação? A rotação é a transformação geométrica em que a figura é obtida após girar a figura principal. Então, a rotação ela pode ser feita no sentido horário ou anti-horário e pode rotacionar a partir de um ângulo. E que é a diferença entre simetria e assimetria? Como vimos, a assimetria é quando temos duas figuras que se sobrepõem perfeitamente. Já uma assimetria é o contrário, ou seja, quando não há um padrão ou semelhança entre as partes da figura. Então, podemos dizer que os conceitos de simetria e assimetria são contrários. Ou temos simetria ou temos assimetria. Cada um dos casos possui função importante no estudo da geometria. Então, nós vamos fazer um exercício aqui de simetria em relação ao plano cartesiano. Então, nós vamos pegar aqui uma figura, uma ferramenta chamada GeoGebra e nós vamos aqui criar essas figuras. Então, aqui nós temos, vamos para criar essa primeira figura, que é o polígono, a gente usa a ferramenta chamada polígono. Vamos clicar aqui no ponto A, no ponto B, no ponto C, vou clicar aqui no ponto D e retorno ao ponto A para fechar a figura. Uso a ferramenta reflexão em relação a uma reta e vou selecionar a figura e selecionar a reta. E a figura, então, ela é refletida. Você observa aqui que essa distância em relação do ponto A ao eixo de simetria é igual à mesma distância, do A' ao eixo de simetria. Então, nós vimos aí a simetria de reflexão a partir de uma reta. A reta funcionando aí como o eixo de simetria, fazendo aí o papel do espelho. Então, muito bem, foi muito bom estar aqui com você e aguardo na próxima aula, quando nós faremos exercícios de simetria de rotação e translação. Te aguardo na próxima aula.